O Pode Crer está de volta e neste bloco nós vamos conhecer 3 moças que levam as suas crenças a sério. As doutrinas de suas religiões sugerem padrões de comportamento que tornam a vida delas um pouco diferente da maioria das pessoas de sua idade. Aqui no estúdio eu estou com as nossas 3 convidadas, a Nicole, que é adventista do 7º dia, a Roberta Decker, que tem 24 anos e é espírita, e também a Dayana Lopes, que tem 22 anos. A Nicole tem 15 anos. Então, boa noite, meninas, e obrigado por terem vindo. Boa noite. Boa noite. Então, eu quero começar conversando já contigo, Nicole, porque algumas pessoas talvez não saibam, mas os adventistas do 7º dia têm uma característica um pouco diferente da maioria dos cristãos. Eles têm um hábito judeu de guardar o sábado do pôr do sol, de sexta-feira até o pôr do sol de sábado. Bom, tu estuda numa escola adventista. Sim. Pois é, mas dentro desse ambiente existem pessoas não adventistas estudando com você. Como é que vocês lidam com essas diferenças, por exemplo, com seus amigos que não são adventistas, quando eles querem sair, por exemplo? Então, já aconteceu algumas vezes comigo de colegas me convidarem para fazer algumas coisas que não condiziam com os meus princípios. E quando eu negava, eles ficavam às vezes até espantados e diziam, mas vai lá, conversa com o teu pastor, vê se ele te libera só hoje, assim, só nesse sábado. Mas o que as pessoas às vezes não entendem é que eu, como adventista do 7º dia e também pessoas de outras religiões, católicos, espíritas, fazemos as coisas não porque o nosso pastor nos diz que nós devemos fazer isso ou fazer aquilo, mas porque nós acreditamos que esse é o certo a fazer, porque nós temos todo um embasamento eu, por exemplo, na Bíblia, e estudo sobre isso, procuro me aprofundar nesses ensinamentos. Não faço porque o meu pastor ou meu pai disse para mim fazer, mas porque eu acredito que é o correto. Pois é, dentro da crença adventista vocês têm o hábito de estudar muito a Bíblia e também tem outros livros de apoio. Isso é uma característica muito parecida com a religião, com o espiritismo, não é? Sim. Fala um pouquinho, Roberta, vocês também estudam bastante? Vocês estudam Sim. a Bíblia também? Não, a gente estuda Allan Kardec, né, os livros dele, e a gente vai muito, assim, nos cultos que eles chamam, né, que é segunda, quartas e sábados, né, sábados à tarde e segundas e quartas à noite. E tem 2 tipos de espiritismo, né, que eles dizem que é a área da Umbanda, né, que é a área mais material. Seria o baixo espiritismo e o alto espiritismo. E o Allan Kardec, né? E o Allan Kardec, ele prega o desapego ao dinheiro, o desapego ao material. Eles valorizam mais as pessoas do que o dinheiro. Isso é uma característica que é comum na maioria das religiões, né? Que seria o desapego. Mas só que ao meu ponto de vista, né? Pelo que eu vejo, até não só em função do espiritismo, mas de qualquer pessoa, eu já pratico mais até do que meus pais, que também são espírita, entendeu? A caridade também é um outro ponto muito importante. Você pratica caridade? Sim. Tá, mas você faz isso de uma maneira ritualística ou você pratica caridade? Porque eu gosto. Porque eu aprendi isso já desde pequena. Eu sou católica de casa, fui batizada católica, fiz crisma, fiz comunhão, fiz tudo. Só que eu não me encontrei naquela religião, entendeu? Então eu me encontrei na área do espiritismo. E isso foi muito bom para mim. Eu me senti outra pessoa. Eu mudei muitos pontos de vista que eu tinha antes de conhecer, entendeu? Então... Pois é, você é católica, a Dayana também é. Dayana Exatamente. É católica, apostólica, romana e frequentadora do CLJ? Isso mesmo, eu frequento o CLJ, né, aos sábados à tarde, e à noite eu também frequento um grupo de oração, que faz parte da Renovação Carismática Católica, na qual nós nos reunimos, né, fizemos oração, momentos de animação. O que vocês discutem nessas reuniões de vocês? Vocês tratam, por exemplo, de temas atuais? Sim, tratamos de temas atuais da juventude em si, né? Também
comportamento, afetividade, sexualidade, né, que é temas bem importantes para a juventude nos dias atuais. Uma coisa muito comum dentro das religiões com vertente cristã, com vertente judaica, é justamente a castidade. Exato. Né? Vocês, e eu não sei, o Espiritismo, ele tem determinadas doutrinas ou regras que falem sobre isso? Eu ainda não consegui ver muito sobre isso, porque eu pratico já mais outras coisas, sabe? Eu já não me apego nesse ponto, sabe? Eu já sou mais, tipo, liberal. Mas na Igreja Adventista? Então, nós, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos essa coisa da castidade, de nos preservarmos para o nosso futuro marido, no caso, ou esposa. Isso é uma coisa bastante visada, assim, para nós. Você é bastante jovem, tem só 15 anos. Não deve ter namorado, né? Não. Como é que seria um namoro cristão dentro da Igreja Adventista? Então, um namoro cristão seria aquela coisa, aquela amizade colorida, a gente se conhecendo para ver, né, se é aquilo que nós queremos para casar, né, e um dia constituir uma família com aquela pessoa. Sempre que se namora, já se pensa num futuro casamento? Sim. Sim. Por quê? Então, vocês consideram que o namoro, ele é uma maneira de vocês conhecerem as pessoas e avaliar as qualidades, os defeitos, para saber se vocês vão conseguir ficar a vida toda com uma pessoa, é isso? Sim, eu acho que, pra mim, pelo menos, todo namoro, a gente conhece a pessoa justamente pra saber se é aquela pessoa que eu quero passar o resto da minha vida. Porque nós temos essa coisa, assim, de ter planos e pra se casar um dia, constituir uma família. E todo relacionamento é baseado nisso, especialmente. Sim. Daiana, eu queria te perguntar, questões, antes você falava sobre o CLJ, vocês conversam sobre assuntos que envolvem os jovens. Hoje em dia, muitas pessoas, muitos jovens, eles acabam indo para festas, bebem, usam cigarro, alguns usam alguns tipos de drogas. Como é que tu lida dentro desse meio, assim? Porque você tem vários amigos que não são católicos. Exato. Então, inclusive neste final de semana eu pude ter uma experiência disso. Eu estive num evento na qual teve uma festa depois que não era do meu costume, né, frequentar. Mas eu fui na festa e eu acredito que, né, que nós cristãos devemos ser, que nem nós pregamos muito na Bíblia, temos, né, os estudos, devemos ser sal da terra e luz do mundo, né, em locais que, mesmo que não sendo de nosso costume frequentar, nós devemos ser presença de Jesus, né, nesses locais e respeitar também. Roberta, os cristãos, eles creem que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo, ele não deve ser agredido. Como é que é dentro da crença espírita a questão do corpo? Sim, olha, eu vi uma história esses dias, né, de um pai que teve que amputar as pernas do filho, né, que a gente acredita em vida após a morte. Teve que amputar as pernas do filho, né, o grito de 10 anos de idade, ele já não tinha os braços, já não enxergava e não escutava. E o pai foi médico, foi em todo tipo de religião possível, né? O cara tinha dinheiro e foi levar o filho. E no Espiritismo eles falaram, o teu filho ele já teve 10 vidas e todas elas ele se matou. Então, para ele não se matar de novo, a gente vai ter que cortar as pernas. Porque ele tem que ficar aqui até ele aprender e terminar a missão dele. Entendeu? Então, a gente valoriza muito mais o espírito, a alma da pessoa do que em função do corpo. Porque o corpo que a gente tem é o que a gente merece, o que a gente quer, o que a gente sempre sonhou em vidas passadas ter. Algumas coisas até pode modificar, mas a gente tem a nossa missão e se a gente não cumpriu na vida passada, a gente retorna para terminar ela, que nem esse guri. O que é importante, agora a gente está se encaminhando para o fim da entrevista, eu queria saber rapidamente para você, Nicole, o que é o importante dentro da sua crença, dentro do seu dia a dia? Qual que é a conduta que um cristão adventista do sétimo dia deve ter? Resumindo tudo, ser uma pessoa diferente, autêntica, acima de tudo, fazer o certo porque é certo, fazer o que a gente acredita, não levando em conta o que as outras pessoas vão pensar. E você, Daiana?
O que é ser um católico? Digamos que, né, que nem a Nicole comentou, é ser diferente, né, perante o mundo, né, que nós estamos, é andar na contramão do mundo, né, que nem o mundo te leva para um caminho e nós devemos seguir por... E o que se espera do espiritismo? Que cada um consiga ver e entender o que é melhor para si. Eu vou fazer isso, mas sabendo que pode me levar para o lado bom ou lado ruim. Né? A gente sempre olha esse lado, a mesma coisa a mediunidade, essas coisas que eles praticam, né? Pode te ajudar, como pode te prejudicar, entendeu? Então tem que sempre botar na balança e medir o que tu quer. Então tá, meninas, muito obrigado, eu agradeço a presença de vocês aqui. Obrigada. Bom, o respeito às diferenças é o mais importante e em um país laico como é o Brasil, pessoas de todos os credos convivem juntas todos os dias, o que nos permite continuar crendo em Deus, na vida ou em nós mesmos. No próximo bloco do Pode Crer, você acompanha os momentos de lazer de jovens ligados a diferentes comunidades.